Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar essa outra forma de pregar zíper. Que no mês passado eu postei um vídeo de como pregar zíper e mostrei duas formas de pregar. E teve um comentário se não tinha uma forma mais fácil de pregar zíper. Então o vídeo de hoje eu vou mostrar essa outra forma de pregar. Essa é bem mais fácil. Então vamos juntos comigo ao passo a passo de como pregar esse zíper? Para pregar o zíper embutido no meio de um tecido, vou usar esse zíper e vou deixar ele com 1 centímetro de abertura no meio. Ele tem 18 centímetros, então eu vou deixar com 18 centímetros e meio a abertura aonde vai correr o cursor do zíper. Então eu vou usar esse pedaço de tecido menor para pregar por cima. Então eu dobrei ele ao meio, dobrei novamente e marquei o meio. Depois eu risquei o meio do lado do avesso. Depois de marcar o meio, então risquei e dividi 9 centímetros e a metade de meio centímetro para cada lado, para ficar a abertura bem certinho em volta do final do cursor e no início da abertura. Então eu dividi 18 centímetros e meio, a metade para cada lado e risquei. Risquei primeiro de um lado até o meio e depois do meio até outra marcação. Fiz uma marcação também no final desse risco de 1 centímetro. Fiz de um lado e do outro também. Depois de riscar o outro lado, então eu risquei de um ponto a outro novamente. Risquei o outro lado também. Esse é o jeito mais simples e fácil de pregar o zíper. Depois de traçar esses riscos e fazer esse retângulo, então nas pontas eu risquei em forma de triângulo dos dois lados. Esse zíper você pode pregar em bolsos de bolsas, em bolsos de calça de elanca, calça de moletom, em saia e calça jeans também. Esse tecido menor, ele vai ficar como forro para fazer o acabamento do bolso. Depois de fazer essas marcações, centralizei esse tecido menor em cima do maior. E iniciei costurando por cima do risco. Deixei ele bem no meio do tecido. Fiz a costura sempre por cima do risco, onde eu risquei com a caneta. E esse pé calcador aqui é um pé calcador de pesponto fino. Ele também tem as laterais estreitas. Como ele tem o guia, então vai ficar um pesponto estreito em volta de toda a abertura do zíper. Fiz a costura por cima de toda a marcação do retângulo, que nos cantos girei o tecido e costurei devagar, para não passar das marcações. E finalizei a costura em cima da costura anterior. Depois de finalizar a costura, com uma tesoura cortei o meio do tecido, aonde tem essa marcação. Fiz um corte e depois continuei cortando até o ponto marcado. Depois, com a ponta da tesoura, fiz um corte bem próximo da linha, cuidando para não cortar as costuras. Fiz um corte dos dois lados do triângulo. Esse vai ser o acabamento do bolso. Depois continuei cortando o outro lado também. Cortei do mesmo jeito, com a ponta da tesoura, fiz o acabamento. Depois de fazer os cortes, é só desvirar do lado direito e fazer o acabamento. Então, embuti esse tecido para dentro, que é o tecido do forro. E agora é só levar e passar a ferro, para assentar bem as costuras. Então, eu ajeitei bem o tecido aqui nos cantos do retângulo e passei a ferro. Depois de passar, vejam o resultado. O acabamento ficou perfeito. Agora é só pregar em cima do zíper. Você pode prender com alfinetes ou alinhavar. Eu vou alinhavar esse zíper para ficar mais fácil para você pregar, porque esse é o jeito mais fácil de pregar no tecido de uma peça. Então, antes de pregar, eu iniciei alinhavando com uma agulha de mão. Coloquei a linha e ajeitei bem essas duas saídas do zíper, onde tem essa abertura, e iniciei alinhavando. Prendi esses dois lados do zíper com a agulha e continuei costurando. Vou alinhavar todo o zíper para você ver como é fácil pregar. Ao alinhavar o zíper, deixei meio centímetro de cada lado. Como a abertura tem 1 centímetro, então vai dar certinho na largura. No outro vídeo, eu já mostrei como pregar zíper de outra forma. Como teve um comentário no outro vídeo, se tinha um jeito mais fácil de pregar zíper, esse é o jeito mais fácil, porque vai ficar com um acabamento bem feito e você vai pregar com facilidade. Tem várias formas de pregar zíper. O importante é o acabamento da peça ficar bem feito
Esse zíper embutido ele é muito usado em calça masculina. Você pode usar o zíper tamanho 15, que vai dar certinho. Esse aqui é o tamanho 18 que eu fiz só para mostrar como pregar o zíper. Para quem gosta de usar a carteira no bolso da calça, então vai ficar bem seguro. Não tem perigo de cair e você perder. Ao alinhavar aqui no final do zíper, eu dei uma puxadinha no forro por baixo e alinhavei por cima, para segurar bem firme o tecido na hora de costurar. Fui ajeitando e costurando em volta de todo o zíper. Aqui no início, na abertura do zíper também, dei uma puxada no forro por baixo, ajeitei bem aqui o final do zíper e alinhavei por cima, fazendo o acabamento. Depois de alinhavar, é só finalizar com o pesponto por cima. Com o zíper alinhavado, vejam como ele ficou perfeito, por baixo também. Agora é só passar o pesponto por cima. Então eu dei uma abridinha no cursor e iniciei costurando. Esse pé calcador que eu estou usando aqui é um calcador de pesponto estreito, então ele não vai pegar em cima do zíper, porque também as laterais do pé calcador são estreitas. Ele é o CR1 32NS. Então eu encostei o calcador bem na beirada da costura e iniciei pespontando. O pesponto vai ficar bem estreito. Então, aqui no final do zíper eu girei o tecido. Com o zíper fechado, continuei costurando. Ao chegar a costura aqui próximo do cursor, abri um pouco o zíper e continuei a costura. Dei uma puxadinha no forro por baixo, ajeitei bem esse final do zíper aqui, girei o tecido e passei a costura por cima do acabamento. Girei o tecido novamente e finalizei a costura bem por cima da costura que eu iniciei. Fiz o retrocesso arrematando a costura. Vejam o resultado. O acabamento do zíper ficou perfeito. Vejam como é simples e fácil de pregar um zíper. Depois de finalizar a costura do pesponto, então vou levar no overlock para fazer o acabamento no forro. Você pode cortar a tesoura e prender ele no zíper ou fazer um acabamento no overlock. Depois de passar na overlock, vejam, o acabamento ficou perfeito. Tirei os alinhavos, chuleei o forro do zíper por baixo, fiz o acabamento prendendo as pontas do zíper no forro, assim vai ficar bem firme na peça. Espero que eu possa ter ajudado. Deixem aí seus comentários, curtam, compartilhem, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo vídeo.